Então, estou observando aqui o Elias falando. Eu queria, Elias, que o que você, para que você deixasse aqui pra gente, o que você pensa a respeito de quando o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Qual é a tua visão? Então, a minha visão... Quando fala a respeito do marido amar a mulher. Cristo, ele defendeu, né, contra o diabo. Ele defendeu toda a humanidade, né? Não foi só apenas o povo de Israel, ele morreu por toda a humanidade. Então, quando ele dá a sua vida ali, ele demonstra o amor verdadeiro, né? Ele prefere até que ele perca a sua própria vida para que salvasse. Aqui a Bíblia compara, né? Cristo, da mesma forma que Cristo ele deu a sua vida pela igreja, assim o marido ele deve cuidar da sua família, né? Ele deve se entregar 100%. Por que, né? eu estou te perguntando isso? O que acontece? Que às vezes, como eu já tinha até comentado com você a respeito disso, que tem homens que ele é muito cortejador quando ele está no primeiro amor, né? No início do relacionamento. E quando esse cara ele consegue aquilo que ele quer, né? Tanto o homem quanto a mulher também, mas eu vou falar mais a respeito aqui do homem, que é geralmente mais os homens que fazem isso. Quando ele conquista essa mulher, ele acha que não precisa mais conquistar, porque ele já conseguiu aquilo que ele queria. E aí ele não faz nada para demonstrar esse amor, porque para ele o amor que ele tem para a mulher de repente não é o que ela não é o que ele acha que é certo. Mas será que para a mulher tá bom? A gente também tem que entender os dois lados. Eu gosto de falar, não gosto de defender só a mulher nem o homem, mas eu gosto de falar a respeito dos dois, porque eu costumo ver muita reclamação de muitos maridos, né? Eu vejo mais reclamação dos maridos mesmo a respeito das mulheres. Aí as mulheres geralmente falam, cara, mas ele não faz isso, ele não faz aquilo. Por exemplo, ele é muito mão fechada, né? Tem marido que é muito mão fechada, não abre mão pra mulher. E aí, às vezes o cara, ele fala assim, não, mas eu dou tudo pra minha mulher. Que tudo é esse? Será que de repente esse tudo que ele dá, será que não é só o alimento que ele dá pra dentro de casa, paga as contas? E a sua mulher, como é que fica nesse lado, né? Eu acho então, que tem que ver também a condição financeira dele, ainda mais hoje, né? A gente tem que ter o bom senso. Se você está vendo que o marido não tem condição até aí tudo bem, pagar, né, uma viagem, não, né, fazer eu digo assim, porque assim, eles, às vezes, não é, eu costumo dizer o quê? Não é o muito. Às vezes é uma pequena lembrança que você dá e que você faz para a esposa. Isso para ela, né? A gente sabe que tem mulheres que gostam de muito, mas eu acho que nas pequenas coisas você se mostra-se grande, porque é das pequenas coisas que você faz, às vezes, vamos supor, uma data não comemorativa, né? Que você vai lá e dá um presente para tua esposa. Eu acho que ela vai ficar super feliz com isso. Eu acho que às vezes o homem ele tem muito disso. Eu vou esperar chegar a data para poder dar um presente para minha esposa. E eu acho que não é isso. A parte do cortejo do homem, ela tem que sempre existir, porque senão isso aí também vai minando o casamento. E aí o que acontece? Você acaba entrando na rotina. A gente sabe, como você falou a respeito aqui de finanças, né? A respeito de condições financeiras, eu acho que quando existe esse conjunto dentro do casamento, a mulher sabe qual a dificuldade do marido. E ela não vai, né? Ela não vai... Não todas. Não, a gente sabe que nem todas, mas assim... Quer logo separar para arrumar um ricão. É assim que acontece. Vai arrumar um ricão, esse aí já não presta mais, tá duro, né, Rony? Mas a gente tá aqui justamente para falar, gente, porque assim... como eu falei aqui, eu não defendo só a mulher nem só o marido, mas assim, as mulheres também têm que se colocar nessa posição de entender que o marido também não está em condições naquele momento para poder presenteá-la, né? E saber aguardar o momento certo. Então, eu tenho visto que eu acompanho muitos, até para poder crescer, né? Ter argumento para poder conversar sobre esse assunto. Então, eu tenho acompanhado muitos homens que têm canais no YouTube e muitos deles evitam de ficar romantizando bastante, porque a mulher, muitas delas não sabem interpretar bem isso. Elas pensam que esse aí tá gamadinho, eu posso fazer o que bem quero. E confunde, né, esse amor liberado, uma forma de demonstrar o seu amor, o marido fazendo isso, demonstrando o seu amor, né, presenteando, fazendo várias situações. Aí ela já
pô, esse cara já virou um bobão. Ela aproveita da situação, né? Aproveita Tem da muita mulher que situação. aproveita da situação. É igual a criança, né? A criança, você começa a dar bastante presente para a criança, termina deixando mimado, entendeu? Então tem que haver um tempero nisso aí. Não, porque sim, você não precisa dar presente o tempo todo. Mas eu acho que, como você falou, um equilíbrio, né? O homem não precisa ficar com... Porque o homem, ele fica muito com essa crença, né? Eu não vou fazer por conta disso. Aí ele acaba não fazendo por conta de... Ficou com medo de ser traído, Exato, de mas é uma receber crença traição. que ele tem, porque ele... Exato. Não, é uma vem da criação, mas é uma crença que ele acaba tendo. Por quê? Porque ele já viu vários casamentos assim, ou ele mesmo já passou. Dos pais. Exatamente. E ele, Total. exato, exatamente. E aí o que ele faz? Ele, não vou fazer, porque ele já fica com aquela repulsa. Né? Não vou fazer isso com ela, porque senão se eu dar, o que ela vai me dar em troca? Ou então o que ela vai achar? Que eu sou boba, eu sou banana? Né? E eu acho que também não é por aí. Eu acho que tem que haver essa troca dos dois. Né? Tanto da mulher quanto do marido, até porque foi que eu estava até falando com você ontem. O homem, gente, ele pode não falar, mas ele também ele gosta de carinho, ele gosta de atenção, ele gosta de ser bem cuidado, né? E as mulheres, elas acham que por ele ser homem, ele não precisa disso. Aí que vocês se enganam, porque assim, o homem também precisa disso. Ele precisa de carinho, ele precisa de atenção, ele precisa também de ser cuidado. Porque às vezes a mulher acha, só eu quero ser cuidada. Mas você faz pra ele? Ó, eu recebo o tempo todo, Elisa, o tempo todo, mulheres reclamando do marido, ou o marido reclamando da mulher. Só que quando a gente vai ver a causa do problema, sempre assim, ou ele que deixou em falta, ou ela que deixou em falta. Porque é muito fácil a mulher chegar e falar do marido. Olha, meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo. Egoísmo. Exatamente, o egoísmo. Porque ela só bota a culpa nele. Foi como a gente falou aqui em Gênesis, que acontece. É um botando a culpa no outro. Mas, na verdade, eles não sabem qual é a causa. Tem que saber qual é a causa do problema para você poder resolver. Se você não souber da causa, você sempre vai cair no mesmo problema. Aí entra aquela questão que a gente está falando aqui, que aí você separa desse relacionamento porque você acha que esse relacionamento não é para você e você vai em outro relacionamento. E assim vai. E você fica em outro relacionamento porque você... Exatamente. Porque você não muda. Você não faz nada para mudar essa relação. E aí você acha que o outro tem que mudar. Aí você acha assim, não, ele tem que mudar e eu não preciso mudar. Mas, na verdade, o problema não é o outro, o problema está em você. E quando nós assumimos a responsabilidade de que não é a responsabilidade nossa, de, peraí, onde que eu estou errando? Onde que eu posso melhorar isso aqui dentro do meu casamento? Porque senão eu vou acabar perdendo de novo. Trocar de relacionamento não vai resolver o seu problema, não vai. Pelo contrário, pode piorar os seus problemas. Exato. Né? O que aconteceu com Salomão? Salomão teve 1000 mulheres e foi um homem que se desviou dos caminhos de Deus por causa das mulheres. Então muitas pessoas hoje estão trocando de relacionamento, igual troca de camisa, e hoje estão desviados, entendeu? Muitos deles estão afastados da presença de Deus, não sentem mais a presença de Deus até por causa disso, por causa de viver uma vida de troca de parceiro, e isso se torna uma promiscuidade. Então, Salomão ele teve 1000 mulheres e foi um homem infeliz. Já José, né? José ele teve uma mulher só, José do Egito, e foi um homem mais feliz e próspero, né? Se tornou até governador e salvou toda a sua família, os parentes também, através de quê? Através de uma mulher que esteve do lado dele sempre. Então não é a quantidade que vai resolver a situação, e sim a qualidade. Então, muitas das vezes a gente está procurando a quantidade e acha que ficar trocando vai resolver. Pelo contrário, vai só apenas te afastar da presença de Deus. E vai você piorar vai... a relação, porque é o que eu estou falando. Eu até botei isso no meu livro, que vai ser lançado agora, acho que em agosto, a respeito de você assumir. Quando você assume, eu gosto de falar isso, gente, porque assim, quando você assume a responsabilidade é sua, não é do outro. E aí você começa a olhar para dentro de você e você começa a ver assim, peraí, por mais que o outro também tenha culpa, mas peraí, o que eu posso fazer? A gente começou desde o início aqui falando que quando você faz de tudo e o outro não quer, tá tudo bem. O outro, ele pode sair a hora que ele quiser e você continua na sua posição. Mas quando você assume a responsabilidade de olhar para dentro de você e, peraí, o que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? E aí, só para vocês poderem entender, semana passada eu tava com uma pessoa conversando e ele
né, tenho uma filha desse relacionamento, e eu perguntei, como é que tá o relacionamento de vocês dois? É o primeiro casamento? Ele, o meu sim, mas o dela, ela já estava no terceiro casamento. E aí, ele sempre falou assim, aí olha só, aí entra aquela questão que o Elis falou aqui a respeito de você dar. Ele falou assim, mas eu mando dinheiro pra ela todo mês. Aí olha o erro aí, poxa, ela tá no terceiro casamento, exatamente, tá no terceiro casamento, ela não respeita ele ainda dá o dinheiro pra ela, e assim, aí eu falei, vem cá, e você? Você não se cuida? Você não olha pra você? Porque, na verdade, o que esse homem tá fazendo? Ele tá deixando de olhar a vida dele pra poder cuidar da vida do outro. E aí, Deus também não tá nesse negócio. Sabe por quê? Porque ele só tá cuidando dela. E ele se esquece dele. Aí não corta um cabelo, não faz uma barba, não se cuida. E aí é onde que também acaba muito de relacionamento, que é onde a gente estava falando aqui desde o início. Que às vezes o marido, ele se descuida nesse sentido. Não só o marido, mas a mulher também. A gente vê que muita mulher se descuida, já consegui o que eu quero e agora tá tudo bem. Vamos empurrando com a barriga. Só que esse empurrar com a barriga, gente, uma hora vai dar ruim. Porque quando vocês namoraram, no início não era assim. Você se armava muito bem, ela se armava muito bem. Só que o que aconteceu nesse meio aí? Vocês casaram e agora vocês não se cuidam mais. Então, o cuidar também do corpo, como a gente estava até falando aqui antes de iniciar essa live aqui, o cuidar do corpo também é importante, de você se cuidar. Então, assim, não é só dar pro outro, mas é você ver também você se cuidar, você se amar. Porque quando a pessoa tem um amor próprio, ela consegue amar o outro. Mas quando ela